Então, bora lá. Hoje nós vamos falar de um assunto super especial. Lembrando que esse primeiro mês o nosso tema é sobre autoliderança. Então, a gente está falando sobre pontos e processos que vão impactar diretamente no como você se comporta, como você pensa e como você vai impactar na liderança de outras pessoas, dos seus liderados, do seu time, ok? Então, hoje a gente vai falar sobre raízes. O tema da nossa aula de hoje é raízes. E talvez você não esteja entendendo por que vai falar de raízes agora, mas ao longo dessa aula, desse encontro, vai ficar bem claro para vocês a importância disso tudo. Então, papel e caneta na mão, lenço, e se você também quiser pegar sua Bíblia, fique à vontade para a gente poder consultar ela aí, ok? Fiz um slide muito chique para nessa aula aqui. É um slide que vai ter muitas imagens, mas eu quero ilustrar o mais possível para vocês, ok? Então, aula 2, raízes, começando agora. Bom, todo mundo aqui é da Mary Kay. 100% das pessoas aqui são da Mary Kay, não temos ninguém de outras empresas. Então, aqui eu penso que se você não sabe, você vai descobrir agora, mas o símbolo das diretoras nacionais é uma árvore. E não é por acaso, e a gente precisa entender o motivo das coisas de uma forma um pouco mais profunda, porque se a gente entende que o símbolo das diretoras nacionais é uma árvore, isso significa que existe um processo, certo? Não sei se vocês viram, tá? Das meninas da Mary Kay Brasil. Tem no caderno de carreira, quando tu vai ler o caderno de carreira, lá no começo tem uma parte inicial onde tem 4 fases. Um broto, uma semente, um broto, uma plantinha assim, tipo uma árvore pequena e depois uma árvore bem frondosa. São 4 estações que tem desenhado literalmente dentro do caderno de carreira, que são as estações de crescimento das diretoras nacionais, dentro da carreira Mary Kay. E é muito importante a gente entender o processo desse crescimento, porque se todas aqui que estão aqui querem ser líderes, querem crescer dentro do negócio Mary Kay. E esse crescimento ele vai levar para um lugar. E esse é o objetivo final, não é o carro, não é a viagem, tu vai ganhar tudo isso no caminho. O objetivo final do crescimento da carreira Mary Kay é você se tornar uma diretora nacional. Porque como diretora nacional, é o lugar onde você mais tem frutos, é o lugar onde você mais tem condições de influência, e o objetivo de todo líder é crescer em ganhos, mas também influência e relevância na vida das pessoas, certo? Então, se tu é consultora aqui, tu ainda não pensa em ser diretora nacional, eu espero que até o final desse curso de 3 meses você tenha esse pensamento, tá bom? Eu vou te ensinar o passo a passo para você chegar até lá. Então, a gente vai falar de raízes. E para a gente chegar a falar desse tema, a gente vai passo a passo, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma árvore bem gordona, com uma grande estrutura, muitas folhagens, muitas raízes. E esse é o objetivo, isso que simboliza uma diretora nacional. Mas para a gente chegar até lá, a gente tem um passo a passo, ok? Então, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é sobre semente. Afinal de contas, toda árvore ela vai vir de uma plantação de algo, né? Então, eu quero trazer a visão para vocês, fazendo várias analogias aqui para vocês entenderem até que ponto eu vou chegar, ok? Então, vamos pensar que a oportunidade Mary Kay ela é uma semente na sua vida. E a oportunidade Mary Kay como uma semente na sua vida é uma semente muito boa, porque a oportunidade por si é a mesma para todo mundo aqui.
a oportunidade de crescimento, a empresa é o mesmo, o produto é o mesmo, então uma semente boa. Só que essa semente ela vai ter um impacto dependendo da onde ela vai ser plantada. Porque assim, ó, tu pode ter a melhor semente do mundo, a melhor. Tipo, melhor fruto, a melhor semente do mundo. Se ela for plantada num lugar ruim, ela dificilmente vai crescer. Ou se ela for crescer, ela vai crescer cheia de dificuldades, de deficiências, né? E às vezes ela não chega a se tornar tudo aquilo que ela poderia. Então, não se trata só de você ter uma boa semente. Se trata de você também ter um lugar, o lugar que você está depositando, que você está recebendo. O solo que você recebe isso, ele vai impactar no resultado que você vai ter, né? Então, primeiro ponto, a sua semente é boa? Sim, a semente da oportunidade de mercado é muito boa. Então, o segundo passo, primeiro é semente, segundo passo é o solo, tá? Qual é o solo que você plantou a oportunidade de Mary Kay quando tu iniciou? Eu não sei quanto tempo você iniciou na Mary Kay. Pode ser que tu seja uma nova consultora que iniciou faz pouco tempo. Pode ser que tu tenha muitos anos, até uma década dentro do negócio Mary Kay. Eu não sei qual é a tua realidade. Mas quando tu iniciou, tu era uma pessoa. E hoje tu mudou algumas coisas na sua vida, certo? O solo, eu quero trazer uma analogia como se o solo fosse o seu coração. Ok? Então, se o solo é o teu coração, né? Como que esse lugar ele está habitando? E para trazer mais bases sobre solos, tá? Eu quero trazer para vocês uma parte bíblica para a gente entender um pouco disso. Eu vou usar uma analogia aqui, trazendo uma referência bíblica para a gente ter base. Quero que, se tu tiver com sua Bíblia aí, tu abra em Mateus 13. Mateus 13, nós vamos ter a parábola do semeador, tá? A partir do versículo 1, Mateus 13 fala o seguinte: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Aqui começa a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. E ao se semear, uma parte caiu à beira do caminho, vindo as aves a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raízes, secou. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu frutos, a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, tá? Então, essa parte foi Mateus 13, de 1 a 9. Agora eu vou ler para você a explicação dessa parábola, para você entender do que Jesus estava falando aqui para os discípulos dele e também para toda a multidão que estava ouvindo. Pula lá para o versículo 18, que vai ser a explicação da parábola, que diz o seguinte: Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Ok? E o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no solo rochoso é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando a angústia ou a perseguição por causa da palavra vem, ele se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação por riquezas sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e compreende. E esse frutifica e produz 100, 60 e 30 por um. Então, vamos lá. Aqui Jesus está falando sobre a pregação do evangelho. Que quando
quando Jesus vinha, ele lançava a palavra, existiam 4 grupos de pessoas que recebiam as sementes, e a semente era sempre boa. Mas o solo do coração dessa pessoa influenciava no como ela ia reagir a isso. Então, nós tínhamos o primeiro grupo de pessoas que... Deixa eu fechar o áudio. Ok. Primeiro grupo de pessoas, aquelas que ouviam, né, que tinham um solo terroso, assim, um solo de tipo uma calçada, onde não consegue absorver. Então, são pessoas onde não tem absorção. Existe um segundo solo, aonde ele era rochoso, ele até conseguia crescer a raiz, ele até conseguia crescer, mas logo morria, ok? O terceiro é um solo de espinhos, onde tem muitas preocupações que logo matam aquilo, sufocam aquilo, e o quarto solo é o solo de terra boa. E algumas pessoas já ouviram falar sobre essa analogia. Isso para oferta de oportunidade é exatamente o que acontece. Quando a gente fala de volume de iniciação, você precisa oferecer para muitas pessoas, porque você nunca sabe qual é o solo do coração daquela pessoa que está ouvindo a sua oferta de oportunidade. O seu trabalho é lançar sementes. Agora, como está o coração da pessoa, você não tem como adivinhar. Então, essa parábola nos ensina que se a gente usar essa lógica para iniciação, isso explica o porquê você precisa de um volume significativo na sua oferta, ok? E essa parábola, ela também vai funcionar, vai nos trazer lições, né, sobre essa base da liderança, tá? Por quê? Nós temos líderes que querem, tá, ter grandes colheitas, fazendo semeaduras em solos que estão podres. Ai, como assim? Assim, o seu solo, ele precisa ter um processo de avaliação para ver como ele está. Porque se você líder está querendo crescer abundantemente em resultados, dar frutos, né, a partir da sua vida, a partir do que você está fazendo, você tem que avaliar aonde é que você está plantada. Porque assim, ó, é muito fácil a gente ter expectativas de um grande crescimento. Mas se você líder, você está plantada num lugar ruim, se você, líder, não está enraizada em um lugar que vai te nutrir positivamente, você não vai conseguir crescer na proporção que você quer. E por isso que, às vezes, no meio do caminho, tem tantas líderes ficando para trás. Alguém aqui já conheceu aquela consultora que inicia e vai, quer fazer tudo, aquela emoção, e daqui a pouco parece que morre? Quem é diretora sabe o que eu estou falando. Já veio na mente um monte de gente, né? Aquela consultora que às vezes você fala para ela, você pode ser uma Red Jack, você pode ser uma diretora de vendas, e ela tipo assim, nossa, que legal! Aí tipo assim, você sai da casa dela, ela morre. Ela, tipo assim, ó, aquilo tudo que tu falou, acaba. Então, isso serve para oportunidade, mas isso também serve para a gente avaliar como você está, ok? Porque o como você está vai influenciar diretamente no que você vai produzir. Então, o ponto 2 é o seu solo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela, só para vocês terem uma ideia, né? Então, a gente vai ter aqui as qualidades do solo, né? Um solo seco, um solo espinhoso, uma terra boa, um arenoso, né? Então, a gente vai ter as qualidades do solo. E aí, se você tem uma semente boa e você avalia, a gente precisa avaliar o tipo do seu solo. Eu quero ensinar vocês a fazerem essa avaliação do seu solo, para vocês não acharem que vocês estão numa aula de botânica, uma aula de agronomia, e eu estou falando aqui só doideira, tá bom? Então, vamos trazer isso super para o negócio. Então, vamos avaliar o seu solo a partir desses 4 pontos, tá?
Toda líder precisa ter clareza desses 4 pontos, e pode ser que algum deles seja o seu forte, outro não seja tanto, mas de uma forma geral, você precisa ter equilíbrio nessas 4 áreas dentro da sua liderança, ok? Primeiro nível, primeira estrutura que você precisa ter. Técnico. Você domina tecnicamente o seu negócio? Eu domino o produto, eu sei fazer sessão, eu sei iniciar, eu sei oferecer oportunidade, eu sei treinar uma nova consultora. Eu talvez não seja a melhor especialista em tudo, mas eu aconteço, eu sei fazer. Eu não sei o técnico, eu não sei o básico. Então, vai estudar. Porque o técnico é uma obrigação tua. Minha diretora não ensina. O Intou te ensina. O Mary Kay Sintonia ensina. Mas eu não... Vai para o YouTube. Para de inventar desculpa, vai estudar. Se a tua diretora ou a sua senior não está fazendo... Tipo, hoje o que mais tem na internet é conteúdo técnico. Técnico não é o problema que barra ninguém. Você só precisa buscar e você vai achar, porque o técnico é o mais simples de tudo que a gente pode resolver. Ok? Então, quando você avalia conteúdo técnico, domínio técnico do seu negócio, você domina? Se você não domina, você tem que estudar, ok? Próximo passo para avaliação do seu solo, suas estruturas emocionais. Você está toda abalada? Tudo e qualquer coisa te tira do eixo? Porque assim, tudo bem a gente não estar bem emocionalmente em muitos momentos da nossa vida. Mas você não pode entrar numa posição na sua vida onde você se acostuma a não estar bem. Você não pode entrar numa posição na sua vida onde você está à beira de uma depressão, à beira de uma dor emocional gigantesca que você não faz nada para resolver. Se tu não tá bem, tu busca um médico, tu busca um psicólogo, tu busca alguém que possa te ajudar emocionalmente. Mas as suas estruturas emocionais vão impactar diretamente na sua liderança. Porque se você não tá bem, vem uma consultora falar com você, falar qualquer coisa que às vezes é simples, você desmonta. Alguém já passou por isso aqui? Deixa eu ver o rostinho de vocês. Coloca no chat aí se alguém já passou por isso. Não tô bem, e aí vem alguma coisa acontece, eu me desmonto. Então, estruturas emocionais, ok? Comportamentos adequados é o terceiro passo para você avaliar o teu solo. O que é comportamento adequado? Você tem um compromisso com os seus horários? Você tem uma rotina de trabalho? Você sabe o que você tem que fazer? Você sabe como que você tem que fazer? Ou não? Tu vai vivendo no formato deixa a vida me levar. Porque assim, Mary Kay é um negócio. Mary Kay não é um hobby. Mary Kay não é um passatempo, a não ser que você queira lidar com o seu negócio nesse formato, mas se você quer ter resultados de uma empresa grande, uma empresa sólida, que é o negócio de uma diretora nacional, você tem que olhar Mary Kay como um negócio. E olhar Mary Kay como um negócio implica em você se posicionar de uma forma profissional. Implica no seu comportamento ser um comportamento adequado. Porque eu conheço diretoras que querem ter resultados maravilhosos, incríveis, mas não querem trabalhar. Eu conheço consultora de venda que ela quer arrasar em tudo, mas ela não se posiciona a fazer o negócio dela profissionalmente. E aí, tipo assim, ela quer ter os frutos de um trabalho muito bem feito, mas ela não quer se dar o trabalho de trabalhar. É meio engraçado, na verdade, né? Se a gente para olhar. O seu comportamento, ele tem que estar condizente do que você está querendo, né? E o último ponto, e eu consideraria de todos eles o mais importante, na verdade, é o seu relacionamento com Deus. Olha, eu posso dizer que enquanto eu tinha todos os outros 3, mas eu não tinha o último, que é o meu relacionamento real com Deus, parece que as coisas não caminhavam.
Mas a gente vai falar mais sobre isso no decorrer desta aula. Tudo bem por aí? Deixa eu ver quem tá. Faça uma cena, faça alguma coisa para eu ver se vocês estão bem aí, gente. Ok. Tá? Passo 1, sementes. Passo 2, solo. Então, o melhor solo, tá? É o que vai mesclar um pouco dessas áreas, né? Para que você tenha equilíbrio sobre todos eles, ok? Sempre vai ter uma área que você vai ser, tipo, a melhor, mas você precisa ter um pouco de cada, porque isso vai definir esse equilíbrio que você precisa ter como uma líder, tá? E eu quero que tu identifique, né, dessas 4 áreas, qual que eu tenho problema, qual que você tem mais problema, qual que você tem dificuldades hoje, que você possa nutrir ela de uma forma a ela crescer em você. Rai, olha só, eu identifiquei que o meu emocional não tá legal, ok? Tu vai desconsiderar todas as outras coisas que você tem bom? Claro que não! O que você tem bom? Qual é o seu ponto forte? Qual é a sua chave? Tu vai investir tempo nisso para que isso vá nutrindo também. Mas o que você não é tão boa, tu vai buscar desenvolver, tu vai buscar melhorar. Porque uma líder, ele não necessariamente precisa dominar tudo, mas ela precisa saber um pouco de cada coisa. Porque nessa posição de liderança, nós somos requeridas de um pouco de tudo. Aí talvez tu seja uma nova consultora que entrou no negócio e você está pensando assim, meu Deus, então vou parar tudo agora, porque eu preciso estudar e eu preciso fazer esse troço tudo aí para eu conseguir desenvolver. Não, não é assim. Mary Kay é tão bom que a gente vai aprendendo conforme a gente vai caminhando. Mary Kay é tão bom que conforme você for andando, caminhando, vendendo, iniciando, crescendo na carreira, você vai se desenvolvendo nesses pontos. Principalmente, para quem eu estou falando tudo isso aqui, tá? Como um ponto extra de atenção, é para diretoras que estão há muito tempo no negócio, mas que não têm bem estruturado essas 4 fases. Porque para você que é uma nova consultora e está ouvindo eu falar tudo isso, eu quero te dizer que tu está numa posição de vantagem extra, porque tu já está aprendendo a estrutura integral do negócio. Agora, para quem já está velha e não tem essas bases, você precisa correr e estruturar isso em você. Porque a sua liderança pode estar com problemas sérios por você não ter tido esse processo de estruturação disso tudo nas suas raízes, do seu solo, ok? Então, vamos lá. Seguindo. Passo número 3. Regar. Regar. Então, nós temos uma semente, nós temos um solo e nós temos o processo de regar essa semente para que ela vá crescer, ok? Afinal de contas, você só tiver um solo, você não tiver semente, mas você não tiver água nisso, não tiver esse processo de alimentação, você dificilmente vai conseguir fazer essa semente crescer e dar frutos, ok? Então a pergunta é: com o que você tem regado a sua vida? O que você tem alimentado as sementes que você tem aí na sua vida, tá? E aí eu quero falar sobre quais são as bases e estruturas da sua liderança, tá? O que você tem alimentado a sua vida? Porque assim, ó, um líder, ele vai ser o reflexo, um momento de liderança que você vai ter com o seu time, com a sua unidade, ele vai ser reflexo do que você está vivendo nos bastidores. Se o que você está vivendo nos bastidores não for algo que vá construir o que você pensa, o que você fala, o que você vai provavelmente correr o risco de produzir coisas, falar coisas, pensar coisas que não vão gerar frutos tão bons na vida daquelas pessoas. Por isso a gente tem que ter, na posição de liderança, a gente tem que ter um cuidado muito grande com tudo que nós somos, porque o que nós somos constrói no outro algo. Se o que você como pessoa não é bom, pode ser que você produza no outro algo que não é tão positivo.
Por isso eu comecei a esse encontro falando, eu tenho me preparado muito para esses encontros aqui. Mesmo. De uma forma, assim, a renunciar a muitas coisas na minha vida, a dizer não para uma série de coisas, para eu me colocar integralmente aqui, a servir vocês. De uma forma aonde eu entendo o impacto do que eu estou fazendo aqui. Eu entendo que o que eu estou falando aqui vai gerar vida na vida de vocês. E se eu, como líder, me posiciono de uma forma negligente, do tipo, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei tudo, eu não preciso só chegar lá e fazer uma reunião. Se eu me posiciono dessa forma, posso cair em um erro de falar a minha opinião, e eu não estou aqui para dar minha opinião. Eu realmente tenho orado muito a Deus, eu tenho orado sobre a vida de vocês, para que eu possa falar o que Deus tem para a vida de vocês, para alinhar o que Ele quer alinhar na sua vida. Porque eu entendi que no momento que Deus entrou na minha vida, Ele alinhou as coisas na minha vida, eu comecei a frutificar de uma forma como antes eu não conseguia. Então, você como líder tem que ter um temor no seu coração, muito alto, porque Deus te colocou nessa posição. Porque nenhum líder se torna líder sem a autorização de Deus. Mas você precisa ter um temor no seu coração sobre se ele te autorizou a estar nessa posição, o que é que ele quer que você faça. Porque se você não estiver servindo Deus, você está servindo alguma outra coisa. Pode ser a você mesmo, pode ser a outras coisas. Então, no meu coração existe um temor, porque ensinar outras líderes significa um impacto muito alto. Se você quer ser diretora nacional, você tem que ter temor no seu coração, para que o que sai da sua boca sejam palavras de vida, palavras do que Deus tem para a vida das pessoas, porque um líder decreta destinos. Rai, um líder decreta destinos. E agora o que eu faço? Vai se construindo, se nutrindo, vamos se regar, eu vou falar mais sobre isso. Então, como nós somos regados, como nós nos construímos, nossos pensamentos, a nossa fala, a nossa visão, como a gente se constrói isso? O primeiro ponto é você entender que você vai ser diretamente impactado a partir dos seus 5 sentidos. O que você escuta, ouve, vê, cheira e sente. Tá? E o que entrar na sua mente é essa realidade do que você vai se nutrindo, você vai se alimentando, é o que você vai ser capaz, vai construir a sua visão e vai ser capaz de construir essa realidade fora. Por isso, se você é uma pessoa que vive à base de noticiário de tragédia, você vai ter uma perspectiva do mundo de muita tragédia. Se tu é uma líder que tem uma perspectiva bíblica, você vai entender a sua visão de mundo vai ser a partir do que a Bíblia diz. Se tu é uma pessoa que você se alimenta de fofoca, a sua perspectiva vai ser que o mundo é fofoqueiro e que todo mundo um quer passar por cima do outro. A sua perspectiva de mundo é construída a partir do que você alimenta nos seus 5 sentidos. Por isso eu quero te fazer a pergunta e você vai avaliando aí, tá? O que você tem assistido, consumido nos seus olhos? Eu não vejo noticiário, não vejo televisão, glória a Deus, mas eu fico o dia inteiro no Instagram cuidando da vida de todo mundo. E depois eu saio do meu Instagram e vou comentar na vida dos outros. Coloca assistir como também o tempo que você passa no Instagram, ok? Quem são as pessoas que tu tem seguido no Instagram? O que elas estão falando? O que elas estão ensinando para você a partir daquilo? Porque hoje muita gente não assiste mais televisão e acha que está isento. Mas é o que a gente está alimentando nossos olhos vendo do Instagram também, ok? Então, o que você tem escutado? Olha, não, eu sou santificado, os meus olhos só vê coisa boa, mas o meu ouvido, eu não tenho esse filtro. Então, eu escuto mesmo aquelas músicas que elas são puras imoralidades sexuais,
pura imoralidade comportamental, é música que fala de traição, é música que fala de roubar a mulher da outra, o marido do outro. São músicas que elas revelam algo que a Bíblia não nos diz sobre. Rai, como assim? A Bíblia nos convida a ser santos, santificados no Senhor. E é aqui nas cartas de Paulo, não sei exatamente o versículo aqui, mas nas cartas de Paulo, se tu colocar no Google, tu vai ver. Ele fala sobre comportamentos que nós devemos romper, coisas que nós não devemos fazer, coisas que nós devemos buscar fazer. E imoralidades sexuais, né? Traição, adultério, todas essas coisas que o mundo, a cultura, a indústria do mundo, ela foi construindo músicas, canções, grandes artistas, gente, que constroem letras de música, tá? Que falam disso, e é natural. É natural. É natural músicas que vão falar sobre sexualidade. É natural música que fala o sertanejo da vida, que fala que largou da mulher para ficar com a amante, aquelas músicas que romantizam traição. É natural. Mas isso não é o que a Bíblia nos ensina. E se tu tem alimentado a sua mente só com esse tipo de música, esse tipo de cultura mundana, você entende a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, entende que isso é natural. Mas isso não é natural e isso constrói em você uma perspectiva que não é boa, porque você naturaliza a separação. Você naturaliza casamentos quebrados, você naturaliza uma série de coisas, porque o mundo diz que é normal. Mas não é o que a Bíblia diz ser normal. Então, se a sua visão de mundo se a sua visão, comportamento de líder está baseado no mundo e não no que a Bíblia diz, você vai ter ações e atitudes que não é o que a Bíblia diz. Então, não tem como você, líder, dizer para mim que tu tá seguindo o que Deus disse se você não conhece o que a Bíblia diz. Ok? Bom, o que você tem, então, se alimentado diariamente vai influenciar no que você pensa, no que você fala e no como você se comporta. E isso é o que você rega diariamente na sua vida. Porque pensa só como seria aquela rosinha, aquela girassol ali que eu mostrei na foto, se ela diariamente fosse regada com chorume de lixo. Tem como crescer algo bom? Não. Né? A gente precisa regar, a gente precisa ser seletivo com o que nós estamos ouvindo, com o que nós estamos vendo, porque isso vai impactar no como nós pensamos. E você precisa tomar muito cuidado com isso. Porque não tem ninguém que pode selecionar o que você está ouvindo, o que você está vendo, o que você está consumindo. De cultura, de mundo. Isso é uma coisa que você tem que fazer. Eu não consigo parar de ter um comportamento ruim. Ok, avalie o que você está consumindo. Será que você está se cercando de pessoas que estão dizendo que esse comportamento que você está querendo se livrar estão aplaudindo esse comportamento, ou você está buscando realmente pessoas que vão confrontar essa visão que você tem? Porque assim, eu sou muito confrontada em tudo que eu faço. Nossa, teve uma época assim, principalmente bem quando eu converti, que era muito complicado. Parece que, nossa, eu estava descobrindo o tamanho do fundo do poço que Deus me tirou. E tipo assim, eu comecei a descobrir uma série de coisas e eu ficava assim, oh, Deus, que ninguém me falou isso antes. Então, estou te falando aqui que na Bíblia existe... A Bíblia nada mais é do que um manual do homem. Então, se tu não tá lendo a Bíblia, é como se você tivesse... você é uma máquina super sofisticada e cheia de funcionalidades. E Deus, ele pegou e ele fez uma Bíblia, que se chama Manual do Homem, para que quando você lesse ela, você entendesse como você funciona.
Se tu não tá lendo Bíblia, é como se você fosse um grande aparelho tecnológico que você tá apertando um monte de botão e esperando que faça alguma coisa e funcione. Aí, às vezes, tu se sente perdida, tu se sente acabada, né? Eu não tô liderando bem. A Bíblia é o maior livro de liderança. Se tu não tá lendo a Bíblia, você tá lendo o quê? Minha família não tá legal. Tá na Bíblia. Eu poderia passar vários livros para você, mas, gente, o melhor livro que vocês podem ler, que tem tudo de uma vez só, é a Bíblia, tá? Então, o que você tem se alimentado gera o que você está regando na sua vida, ok? E a pergunta é: o que você está regando, isso gera vida ou morte? Isso é bom ou é ruim? Ai, gente, vocês estão tão quietos. Vamos lá. Então, passo 1, semente. Passo 2, solo. Passo 3, regar. Vamos para o passo número 4, que é as raízes. Tudo isso para chegar em raízes, gente. Porque raiz não acontece do nada. Não acontece do nada. Raiz precisa de processo, tá? Então, a gente chega em raiz. E, a partir de uma boa semente, um bom solo e uma boa regra de nutrição, né? Você vai criar raízes que vão se desenvolvendo, né? Então, eu quero que você possa avaliar as raízes do seu negócio, tá? Raízes do seu negócio. Olha só, quando você inicia, né? Você vai tendo raízes menores e elas vão crescendo e construindo, se fortalecendo a partir dos processos que você vai vivendo. Por isso que um líder que não quer passar por processo é um líder que quer um caminho rápido e normalmente não vai muito longe. Sabe aquela pessoa que está sempre querendo cortar caminho, não quer passar pelo processo de desenvolvimento? Eu sinto lhe dizer, mas você vai ter que passar. Quando eu fiz a minha especialização de desenvolvimento humano de gestores, eu lembro que eu escolhi essa grade porque era uma grade que tinha um foco realmente em desenvolvimento de pessoas. E quando eu fiz meu TCC na faculdade sobre liderança, eu percebi que era isso que eu precisava desenvolver em mim. E eu lembro que a gente ficava bem surpreso, eu e todos os alunos, porque os nossos professores eram os melhores do mercado, porque eu estudava na Fundação Getúlio Vargas, e as nossas aulas eram sempre sobre desenvolver habilidades em nós, desenvolver habilidades comportamentais para impactar no desenvolvimento de times. Um líder que não passa por um processo de desenvolvimento pessoal, ele dificilmente vai conseguir chegar numa grande posição de alta liderança, porque a alta liderança consiste em você ter estruturas emocionais, técnicas, comportamentais. E para tudo isso, você precisa passar por um processo de desenvolvimento pessoal. Se tu quer ficar encurtando o caminho, eu vou te dizer que, na verdade, você vai alongar o seu caminho. Porque se você escolhe viver o processo, você vai acelerar isso, porque você escolhe se construir ao invés de ficar tentando atalho, atalho, atalho e não saindo do lugar. Para construir árvore tem processo. E é tão claro isso dentro de Mary Kay, que o símbolo das nacionais é uma árvore. Se tu quer ser diretora nacional e tu não quer passar pelo processo de crescimento, eu sinto lhe dizer que você vai ficar gastando tempo perdida andando em círculos. Tem que ter raiz, e vamos falar de raízes agora. Vamos avaliar suas raízes. Olha só, avaliei. Você sente que você tem a raiz do seu negócio, tá? E da sua liderança. Se você quiser, você pode fazer essa avaliação separada, a raiz do negócio e a raiz da sua liderança, né? Você sente que você tem uma raiz fraca, em fortalecimento, ou ela já é muito forte? Você sente que você tem uma raiz superficial, uma raiz mediana ou uma raiz profunda?
Você sente que qualquer tempestade que passa na sua vida, qualquer tempestade de neve, né, para as meninas lá do norte, qualquer tempestade de neve que vem com vento, sua árvore cai, ou, né, você se sente forte, você fortalece, você permanece firme nas tempestades de neve. Você sente que você tem raízes próprias, significa que você tem raiz em si mesmo, ou que você é uma árvore que busca ser nutrida, as suas raízes buscam se agrupar em outras árvores para se nutrir. Vou te mostrar do que eu estou falando. Existem algumas espécies de árvores que elas têm um formato de ela ir se agrupando em outras árvores para ir se nutrindo da outra árvore para se sustentar. E aí a gente pode olhar a natureza, cara, e trazer isso para a nossa vida. Às vezes o nosso comportamento não é um comportamento de você se desenvolver, você crescer. Não, você quer ficar enrolada nas pessoas, sugando todo mundo, para que então você possa, a partir de sugar do outro, crescer. Isso não é bom. Isso não é bom, porque isso cria dependência emocional de você nas pessoas. Isso cria dependência, porque se o outro não for, tu não vai. Existem líderes que são, às vezes, muito boas em várias coisas, mas elas não entenderam que ela precisa criar raiz no lugar certo e não ficar criando raiz nos outros. Ok? Suas raízes precisam, né, buscar crescer. Elas buscam crescer em si mesmas, né, para ter essa estrutura, ou elas tentam sufocar raízes menores, né, em prol do seu crescimento. Então, essa estrutura onde a raiz ela vai crescendo, embolada, amarrando o povo tudo. Então, não é bom. Você tem que ter sua raiz própria crescer em si mesmo, ok? E eu acho que um exemplo incrível para a gente falar de raiz é a raiz do bambu, que é uma raiz onde ela é muito flexível. Então, ela gasta muito tempo crescendo para baixo, crescendo em si mesma, crescendo internamente, para que então, quando ela começa a subir, ela sobe muito rápido e ela é muito flexível. Muitas vezes os líderes eles querem ter resultados muito grandes, mas eles não querem crescer em si. Olha só, antes de que Deus possa fazer algo através de você, ele precisa trabalhar o seu interior. E eu vou dizer para vocês que trabalhar interior às vezes não é a coisa mais simples, mais fácil, não é a coisa mais confortável. Não é um passeio na Disney, porque muitas vezes a gente tem que ser moído. Mas, gente, é um processo que vai construir fortalezas em você. E que requer coragem, sim, você escolher esse caminho. Mas eu tenho certeza que, através disso, vai gerar muitas coisas. E se você escolheu ser líder, se Deus colocou isso no seu coração, Ele vai te estruturar para isso. Tá bom? Em Salmos, deixa eu ver aqui. Se não estiver incomodando por dentro, não está transformando. Provavelmente. Provavelmente, porque essa transformação, ela gera um incômodo. Quando você está muito confortável com tudo, não é um lugar, é uma zona de conforto, não é um lugar onde você está crescendo. Porque o crescimento, ele gera um desconforto, gente. Não sei quando vocês cresceram, mas eu cresci muito rápido e eu tive vários problemas de crescimento.
E, nossa, eu lembro que eu tinha dores em todas as minhas articulações. Eu não cresci muito, né? Como quem me conhece sabe, eu tenho só 1,59. Mas quando eu cresci tudo de uma vez. E eu tive muitas dores no meu crescimento, então crescer literalmente dói. E se você quer ser líder, você escolheu crescer. Então, é normal que nem todo dia esteja só flores. E eu não posso falar outra coisa para você, porque eu tenho acompanhado muitas líderes e eu tenho visto que os processos de desenvolvimento, eles envolvem isso. Mas eu também tenho visto que todas as líderes que escolhem passar pelo processo de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento dentro, crescer dentro, ela tem gerado frutos lindos, 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 cada vez mais. E é isso que eu declaro para você, que você possa ser uma árvore muito frutífera. Então, em Salmos 1, ele fala, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Ai, é lindo o salmo. Ai, vou declarar o salmo. Vamos ficar toda emocionada, todo mundo prosperar. Vamos lá, né? Mas antes de você querer prosperar, o seu objetivo tem que ser construir raízes fortes para que possa costurar, suportar, dar estrutura para o seu crescimento. Porque eu já vi muita líder forte crescer sem estrutura e quebrar. E vocês também. Nada novo, né? Então, vamos falar sobre estrutura, vamos falar sobre raízes saudáveis. Aonde estabelecer suas raízes de uma forma saudável, para que você possa ser realmente uma líder que vai crescer e produzir muitos frutos. Então, vamos lá. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por meio dele. Então, se a sua vida ela não está embasada na Bíblia, a sua vida está embasada aonde? Ai, mas por que parece que a sua aula parece uma pregação? Porque tu tá numa empresa que é Deus, Família e Carreira, se tu não sabia, Mary Kay deveria ser a senhorinha do reteté, tá bom? E que enquanto você não tiver Deus, Família e Carreira alinhado na sua vida de verdade, você vai ficar patinando, ou tu vai até crescer, mas você vai crescer estourada. E eu posso falar, porque eu já vi um monte de líder de Mary Kay crescer, ter um monte de resultado e destruir família. Eu já vi um monte de líder crescer em Mary Kay e entrar em depressão. Eu já vi um monte de coisa. Mas eu também vejo que toda líder que tem Deus como centro do negócio dela cresce e não quebra. Cresce e não desaba. Então, se você está aqui, é porque você entendeu que você está no negócio que é Deus, família e carreira, porque você precisa reconstruir isso na sua vida se você ainda não está vivendo isso de verdade. E assim, eu quero te dizer que você tem muita sorte que você está numa empresa dessa. Porque a gente sabe que a Mary Kay é uma minoria dentro do mercado. Glória a Deus por Mary Kay, né? Bom, e aí eu quero agora, então, falar mais sobre suas raízes, onde você construi essas raízes saudáveis. E eu sei que se você está comigo há mais tempo, você já ouviu falar disso um monte de vezes, mas, gente, líder, me escute. Não tem outro caminho. Os caminhos que você quiser encurtar não vai chegar aonde você quer. Se tu já me escutou falar tudo isso, e se você por um tempo aplicou princípios, mas você não está vendo hoje os frutos disso, avalia se você de fato se entregou para Deus ou você só usou ele como um gift card, como um cartão de presente por um tempo. Sabe por quê? Gente, olha só. Eu quero fazer uma pergunta. Eu faço muitas perguntas. Será que você está usando o nome de Deus para pedir bênçãos e crescimento? Ou você está realmente buscando conhecer e se relacionar com esse Deus? Porque assim, ó, eu sei que a gente
Pode ter pessoas aqui de várias religiões, então eu preciso falar sobre isso. Deus, ele quer se relacionar com você diretamente. Não é por meio de mim, não é por meio do seu pastor, não é por meio da sua igreja, não é por meio do retiro. Ele quer se relacionar com você diretamente. Porque Deus, ele é o seu pai. Ele não é um velho numa poltrona poderosa lá no céu, com barbas brancas, com cajado na mão, dizendo que pode, que não pode, e aquela coisa distante. Deus é um pai. E eu sei que às vezes, quando você não teve uma boa referência de pai na terra, você não consiga se conectar com esse pai do céu. Mas talvez você seja casada e eu quero que tu avalie como seria o relacionamento com o seu marido, ou com seus filhos, ou com alguém próximo de você, se você não for casada e não tiver filhos. Se você falasse com essa pessoa uma vez por semana, ou só quando você precisasse pedir alguma coisa. O que a maioria das vezes nós fazemos é usar Deus como um gift card, um cartão presente, um mordomo, que quando a gente quer alguma coisa, a gente fala, Deus me dá, eu tô querendo isso agora. Deus me abençoa aqui, nisso que eu já escolhi. E é tipo como se Deus tivesse obrigação de fazer o que você quer. Mas Deus é tão bom, que ele até faz. A bondade dele na nossa vida é tão boa que às vezes ele até faz. Mas como no negócio Mary Kay a gente tem esse princípio de Deus, família e carreira, é muito fácil a gente chegar e começar a falar muito de Deus para as pessoas sem de fato buscar se conectar com ele, se relacionar com ele. E relacionamento é intimidade. Nós temos intimidade e relacionamento com Deus a partir do tempo que você gasta com ele. Se Deus é importante na sua vida, mas você não tem horário na agenda, eu sinto lhe dizer que você está se enganando. Porque se você se importa de fato com o que Deus pensa sobre você, o que ele quer declarar na sua vida, o que ele quer fazer através de você, e você busca se relacionar com ele, a prioridade da sua agenda vai ser buscar oração, Bíblia, buscar encontrar esse Deus. Gente, Deus é bom demais até. Às vezes, olha, eu tenho várias DRs com Deus. Às vezes eu falo assim, ai Deus, não é possível que você é tão bom assim. Ai, gente, deve ver que eu não sou Deus. Porque assim, a gente às vezes só pega. Mas a gente não quer conhecer o Deus que faz. Você está buscando conhecer o Deus que faz ou você quer só o fruto de estar com ele? Sabe? Eu percebo que muitas líderes, e isso é muito fácil dentro do negócio do Mary Kay, porque a gente tem uma empresa que diz Deus, família e carreira. Nós estamos num país onde a religião predominante é cristã. Então, falar de Deus é legal. Tá na moda e soa bom. Soa bonito. É bom falar que Deus está fazendo as coisas na nossa vida. Soa bem. Mas você está buscando Deus de verdade? Ou você está usando ele? E eu trouxe essa pergunta para você, porque no livro da Mary Kay Ash, se você não leu, vá ler. E se você já leu a Bíblia e você leu o livro de Mary Kay Ash, você vai ver que é uma releitura da Bíblia. Para você ver como Mary Kay era crente, gente. Ela fez o livro dela, a releitura da Bíblia. Um dia a Mary Kay estava fazendo uma entrevista. Isso tem no livro dela. Que a entrevistadora perguntou, você não está usando Deus como um gift, como se fosse um amuleto para atrair pessoas? E Mary Kay respondeu, eu espero realmente que Deus esteja me usando para fazer todas as coisas. Ei, diretora! Ei, líder! Se você não tem relacionamento, intimidade com Deus, você está usando Deus, você não está sendo usada por Ele, porque, sinceramente, se você está sendo usada por Ele, você tem que ouvir o que Ele está falando, você tem que sentir o que Ele está
te dizendo, você tem que ver o que ele está fazendo. Se você não está tendo esse processo antes e você fica pregando Deus para todo mundo, eu quero te dizer que você está usando de uma forma. Ok. Então, Rai, o que eu faço? Seu quarto. Como assim, seu quarto, Rai? A Bíblia fala para que, lá em Mateus, acho que é Mateus 6, alguma coisa. Isso mesmo, antes da oração do Pai Nosso. Olha que legal. Mateus 6:6. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, e ora ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que o vê em secreto lhe dará recompensa. Relacionamento. Deus, ele não quer uma festa. Ele não quer só que você ore quando você está na celebração da sua igreja. Ele quer que você se relacione com ele. Quando tu quer ter um momento íntimo com seu marido, você não entra no quarto? Deus, ele quer intimidade com você. E isso você vai construir na sua liderança, na sua vida, a partir de você ter tempo para ele. Ai, mas a minha vida é muito corrida. Ok, mas quando você está dirigindo, você pode orar. Ao invés de ficar ouvindo música do mundo. Ai, mas a minha vida é muito corrida. Tá bom. Mas ao invés de você ficar ouvindo 3 tipos de noticiário, tu pode ouvir um podcast que fala sobre a Bíblia. Ai, não consigo ler a Bíblia. Escute. Assista um filme. E parece muito simples tudo isso. E é simples. Mas existe um impacto muito grande numa líder que, de fato, coloca o coração para Jesus. Que, de fato, escolhe viver esse tempo com ele. E o inferno sabe disso. Por isso, com certeza, você vai ter várias dificuldades para você não ler a Bíblia, não ter tempo com Deus e te ocupar de várias formas. Porque ele sabe que se você entender quem você é em Cristo, se você descobrir as verdades que ele tem sobre você na Bíblia, minha irmã, o inferno está lascado. Lascado. E assim, se tu é uma pessoa que já realizou muitas coisas sozinha, sem Deus, imagina quando você estiver andando literalmente embaixo da bênção do Senhor. Agindo não a partir da sua vontade, mas caminhando a partir do que ele diz para você. Porque assim, ó, é da vontade de Deus que você seja líder, por isso você está nessa posição. Por isso que você tem esse desejo no seu coração. Só que talvez até hoje você tenha caminhado sozinha, querendo fazer a sua vontade. E assim, ó, se Deus colocou você nessa posição, nisso no seu coração, é porque ele quer te levantar. Falei no último dia sobre a lamparina que é colocada em lugar alto. Mas talvez você ainda não tenha chegado nesse lugar alto, dentro dessa companhia, porque se Deus tivesse permitido que você estivesse nesse lugar, você estaria nesse lugar completamente corrompida, com foco no dinheiro, com foco em reconhecimento, tratando as pessoas igual lixo, em prol do seu benefício próprio. E Jesus nos ensina a cuidar de pessoas. E ele nos ensina que a nossa liderança é para servir a glória dele, o reino dele. E se tu é uma diretora, uma líder que vai buscar servir Deus, de fato, não tem nenhum motivo para Deus não colocar pessoas na sua vida. Não vai ter motivo para a sua unidade não crescer absurdamente. A sua unidade vai crescer absurdamente. Porque se você é uma mulher de Deus, ele vai colocar pessoas na sua vida que precisam encontrar ele. Assim como ele colocou vocês na minha vida. Porque eu sinto que, de alguma forma, existe algo aqui que Deus quer alinhar na vida de vocês. E a maioria de vocês eu não conhecia há alguns meses atrás.
Deixa eu ver se tem alguém que eu conheço aqui há mais de um ano. Eu acho que não tem ninguém que eu conheço aqui há mais de um ano. Deixa eu ver. Ninguém. Não existe ninguém que está nessa sala aqui comigo que eu conheça há mais de um ano. Rai, o que mudou de um ano para cá? Meu relacionamento com Deus. O meu crescimento como líder está completamente direcionada ao meu relacionamento com Deus. Quanto mais eu escolhi aprofundar o meu relacionamento com Ele, mais Ele foi fazendo eu crescer. E eu sei que isso vai ser uma consequência. A Bíblia é muito clara. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e tudo será acrescentado. Deus sabe que é importante para o seu negócio como uma diretora ter um carro rosa. Mas se o seu objetivo está em buscar o carro e não em servir o reino de Deus, tu está servindo, seu coração está no lugar errado. O solo do seu coração está no lugar errado. Nós não fomos feitas para servir outros deuses. E a Bíblia, ela é tipo assim, acho que mais da metade da Bíblia falando sobre isso. E a gente não lê a Bíblia. Você sabe que com a quantidade de pessoas que se dizem cristãs no Brasil, nós não deveríamos ter a sociedade que a gente tem hoje? Porque um cristão não é alguém que se diz cristão, porque cristão é um pequeno Cristo. E Cristo significa ungido do Senhor. E se tu for de fato uma ungida do Senhor, tu vai ser uma pessoa que o seu comportamento revela quem Cristo é. Eu não preciso dizer que eu sigo Jesus e que eu busco isso. Quando eu chego nos lugares, o ambiente muda. Eu, na maioria das vezes que eu conheço novas pessoas, eu não preciso falar que eu sou crente. As pessoas reparam no meu comportamento, na minha vestimenta, no que eu falo. Porque a vida com Cristo muda quem você é. Verdadeiramente. Ninguém teve que falar para mim sobre o que eu precisava ou não fazer. O Espírito de Deus dentro de mim foi me convencendo de tudo que eu precisava mudar. E se você não está sendo convencida, é porque talvez você esteja buscando pouco Deus. E não está deixando Ele transformar sua mente. E Paulo fala que a gente possa renovar nossa mente, que os nossos esforços sejam para renovar nossa mente, transformação de mente, metanoia. Não tem como transformar a mente se o que você está alimentando o seu corpo a partir dos 5 sentidos é lixo, é mundo. Não tem como você alimentar a sua mente do que as verdades que Deus tem para você se você não tem contato com a Bíblia. Vão existir muitas forças para que você não leia a Bíblia. Porque você ler a Bíblia é um livro sagrado. Foi inspirada por Deus, é 100% a palavra de Deus. Se você entendeu o que está aqui, se você lê e você compreendeu o que está aqui, minha irmã, o inferno chora. Então, se você não está lendo a Bíblia, você está exatamente no lugar que o inferno gosta. É uma verdade difícil de ouvir, mas é verdade. Então, que as suas raízes elas estejam conectadas na palavra de Deus, na verdade de Deus. Porque uma coisa é eu, como líder, chegar e dar uma sentença dentro da minha unidade e falar, consultora, faça isso ou faça aquilo. Diretor... Gente, imagina de onde que eu pego sabedoria para ensinar esse monte de diretora que está na mentoria. Se eu não buscar a raiz do que Deus diz que é verdade, eu vou ensinar vocês a partir do quê? Do que eu acho? Fica muito vago. E outra coisa, se der problema ali na frente, você vai vir falar assim, Rai, tu me ensinou isso e isso aqui me causou esse problema. Agora, se eu estou ensinando a minha liderança, se eu estou falando com vocês a partir do que a Bíblia me diz, eu tenho um livro que está há mais de 2.000 anos funcionando. Então, a sua liderança está baseada no quê? No que a sua sênior te ensina, no que a tua nacional te ensina,
no que tu escuta por aí ou no que Deus tem para liderança. As tuas verdades estão baseadas, a sua liderança está baseada no que Mary Kay Ash diz, porque assim, ó, sua nacional pode ser incrível e existem nacionais que são maravilhosas mesmo, mas toda nacional é uma pessoa e ela pode cometer falhas, assim como a sua sênior também pode cometer falhas, é normal. Mas se você tem discernimento do que as verdades que Deus ensina, se você tem discernimento do que a Mary Kay Ash ensina, você tem uma estrutura para você liderar que ninguém segura. Porque uma coisa é você chegar para sua consultora que está, ser bem, um português bem claro, fazendo merda na sua unidade, tá? E você chegar e falar para ela, fulana, olha só, dentro aqui do livro de Mary Kay Ash, ela ensina que esse é o comportamento adequado dentro da companhia. A Bíblia também nos ensina que este comportamento não é adequado. Por conta disso, eu quero te dizer que eu, como sua líder, eu preciso corrigir o seu comportamento. Isso não é o que a gente espera dentro da companhia. Cara, essa pessoa não é a sua opinião, não é o que tu acha. Você está embasando e mostrando a verdade da companhia que você trabalha e da Bíblia, que também constrói a verdade da Mary Kay. Essa pessoa ela pode até não se adaptar, mas ela vai sair da empresa, porque a verdade não muda. Agora, se a sua liderança está baseada no eu acho, eu quero, minha senior faz assim, ou minha nacional me ensinou assim, mas que essas verdades elas estão contra os princípios e valores da empresa, você vai quebrar uma hora. Que a sua liderança possa ser baseada em princípios, que as suas raízes venham ter estruturas em princípios que são imutáveis. Princípios imutáveis. Porque o mundo é cheio de modismo, gente. Cheio de modismo. Mas a Bíblia não muda. E nem os princípios da empresa, tá? Daqui a pouco chega outra empresa no mercado, vai começar a falar um monte de coisa, o que pode, o que não pode. Se você não tem princípio fundo, profundo, raiz profunda, você já fica balançada. Ai, que na outra empresa estão fazendo assim. Quem aqui é mais tempo de mercado já sabe quando chega as outras empresas o que acontece. Que a gente começa a se questionar se o que a gente está fazendo é certo. Se você tem raiz profunda, vai chegar outra empresa, qualquer coisa, você sabe aonde você está aprofundado e você não balança. Você está plantada numa empresa com princípios e valores fortes. Se aproprie deles. E existem 2 grupos de pessoas nessas aulas aqui, as que vão ouvir essa aula e vão falar assim, nossa, a Rayane pregou de novo lá hoje. Ou aquelas que vão olhar tudo isso e se realmente avaliar e poder causar uma transformação. Isso não é só uma aula. Isso é um princípio que eu quero ensinar para a vida de vocês que vai mudar completamente tudo. E vocês não estão aqui para passeio. Nem eu. Então, eu quero orar com vocês agora para a gente encerrar. E depois eu quero fazer um tempo de processamento com as diretoras que estão aqui online. Então, todas as diretoras que estão aqui online comigo, eu vou criar uma sala extra, ok? Para que as consultoras vão sair e vai ficar só nós aqui, só diretoras. E eu quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre hoje ou dúvidas, para que vocês também possam se conhecer e tudo mais, ok? Então, eu vou orar e a gente depois vai para o tempo de processamento com essa sala separada, tá bom? Jesus, eu quero te agradecer por essa aula, eu quero te agradecer por esse encontro, Pai. Eu quero te agradecer porque você nos traz verdade, você nos ensina, Senhor, um modelo, você nos deixou um modelo, Pai, do que nós devemos ser, seguir,
para que a gente possa ser um modelo aqui no mundo. Pai, eu oro para que todas essas líderes, todas essas diretoras aqui, Senhor, elas possam verdadeiramente se entregar aos seus braços, Pai. Se existem resistências sobre elas serem o que elas foram chamadas para ser e elas encontrarem a verdadeira identidade delas, Pai. Eu oro agora em nome de Jesus que seja quebrado, que elas possam ter acesso ao que você tem para elas, que elas possam ter acesso às verdades que você tem para elas. Pai, eu oro para que toda incredulidade sai agora, Senhor, em nome de Jesus, e que venham as tuas verdades. Eu oro, Espírito Santo, para que você revele e convença, Senhor, você convença ela sobre toda a verdade. Que não sejam as minhas palavras, mas sim as suas, a trazer luz à vida de todas elas aqui, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que elas possam ter sementes boas, em uma terra boa, com um alimento, Senhor, que vai dar sustância para que elas tenham raízes fortes e possam crescer em abundância. Porque nós somos chamados a ter frutos. E enquanto nós não temos frutos na nossa vida, nós caminhamos ansiando por mais e mais frutos. Então, eu oro para que nesse tempo seja um tempo de alinhamento na vida de todas as líderes aqui. Que elas possam ser plantadas, Senhor, embaixo das suas sombras, Pai, junto ao ribeiro, para que elas venham dar muitos frutos. Que tudo que elas façam possa se frutificar, mas que elas, antes de querer grandes frutos, busquem criar raízes no Senhor. Que o Senhor trabalhe internamente dentro delas, Pai. Toda resistência que tem, eu oro em nome de Jesus, que seja lançado fora. Que venha a construção do Senhor, mais do Senhor na vida delas, Pai. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço por esse tempo tão especial que estamos construindo algo novo. Em nome de Jesus, amém. Tudo bem aí? Eu vou, então, encerrar a gravação. Quem está aqui comigo vai ter um tempo de processamento exclusivo comigo. Se não estava, semana que vem esteja, tá bom? Comenta lá no grupo, você que já vai sair daqui, as consultoras, vai lá no grupo, comenta lá o que tu achou dessa aula de hoje, o que mexeu com você que eu quero te ouvir, tá bom? Você que está assistindo a gravação, comente também, eu quero muito ouvir o que você tem para compartilhar conosco, e quem está aqui comigo a gente já vai conversar agora, tá bom? Então, vou encerrar a gravação, um beijo!